Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre como as promessas de Deus não anulam as dificuldades e por que elas são necessárias. A reflexão sobre essa temática começou enquanto eu lia Números. Lá no capítulo 21, versículo 34, está escrito assim: Mas o Senhor disse a Moisés: Não tenha medo dele, pois eu o entregarei a você juntamente com todo o seu exército e com a sua terra. Você fará com ele o que fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. Aqui Deus está falando a Moisés que o entregou um rei, o seu exército e a sua terra. Não diretamente a Moisés, mas ao povo de Israel. E quando eu li isso daqui, eu fiquei pensando, caraca, Deus fala assim, eu o entreguei, ou seja, a vitória já é sua. Só que isso não anula a luta do povo. O povo vai ter que lutar de qualquer forma contra o exército desse rei. E assim é com a gente. Deus nos faz promessas, Deus nos garante vitória, mas isso não anula o nosso esforço, não anula as dificuldades, as lutas que nós teremos que enfrentar. E tudo isso tem um sentido. Eu vou falar um pouquinho mais adiante. Antes, eu quero ler lá Romanos 8:37. Está escrito assim: Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Todas essas coisas são as coisas que ele fala anteriormente. Ali ele fala de tribulação, de angústia, perseguição, fome, perigo, enfim, diversas dificuldades. Ele quer dizer que sobre todas essas dificuldades, essas coisas que nos atrapalhariam, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, ou seja, por meio de Deus, por meio de Cristo. Então, analisando as escrituras, nós entendemos que Deus tem inúmeras promessas para nós. Deus garante nos conceder aquilo que é o desígnio dele para nossas vidas e muitas vezes aquilo que é o desejo do nosso coração, se for bom diante dele e se fizer sentido diante daquilo que ele tem para nós. Pode ser um casamento, uma faculdade, uma carreira, e ele muitas vezes garante, né? Eu vou te ajudar, eu vou te dar, ou eu já te dei. Como diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Mas nós vamos ter que fazer a nossa parte. Nós vamos ter que acordar cedo, que estudar, nós vamos ter que nos dedicar. Muitas vezes vamos ter que passar pelo período de choro, de dor. Mas isso não quer dizer que nós não vamos conseguir. Acontece que durante esse processo em que nós saímos do ponto em que estamos para o lugar onde nós queremos chegar, nesse meio de caminho, nós passamos por situações que lapidam nosso caráter, situações que muitas vezes nos aproximam de Deus. É nas lutas que nós descobrimos um Deus consolador, um Deus que é estratégico, um Deus que responde oração, um Deus que se mostra como um escudo, como um lugar onde nós podemos nos abrigar. É só nas dificuldades que nós descobrimos muitas facetas de Deus e também muitas facetas nossas, porque muitas vezes nos achamos tão fracos, mas quando conseguimos superar certas dificuldades, percebemos que não éramos tão fracos assim. E que mesmo se fôssemos, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós somos fracos, Deus pode se mostrar forte para nós. Então nós temos que entender que as dificuldades fazem parte do processo, mesmo quando se tratam de promessas de Deus. E tudo isso nós podemos passar com Deus. Nós podemos passar as dificuldades, os momentos difíceis junto dele. E ali descobrir coisas novas, aprender coisas novas, aprender habilidades novas. Eu estava refletindo sobre como se Josué não tivesse na guerra, Deus não teria parado o sol. Sabe, ele pôde viver essa experiência porque ele estava lutando, ele estava guerreando. Como a gente saberia que Deus abre um mar se o povo não estivesse fugindo do Egito? Então as nossas lutas revelam mais de Deus para nós. Então eu desejo que você não desista das promessas de Deus, apesar das dificuldades, mas que durante essas dificuldades você possa aprender um pouco mais de Deus, conhecer um pouco mais de Deus e também de si mesmo. E assim criar um testemunho incrível
que vai inspirar outras pessoas, assim como a história do povo de Israel nos inspira hoje em dia. Uma história que foi vivida há milhares de anos, mas nós entendemos pelas escrituras que Deus não esconde o tamanho dos nossos inimigos muitas vezes. Muitas vezes nós vamos saber que na terra tem gigantes, mas nós também saberemos que o Senhor entregará os gigantes nas nossas mãos. Um beijo para você, até a próxima. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Até mais!